Na primeira questão 1, ele nos dá uma matriz, e na letra A ele pede o determinante dessa matriz. Então a gente vai utilizar, pode ser tanto o método de Laplace quanto o método de Sarros. Nesse caso eu vou utilizar o método de Sarros, que é para ver as diagonais. Ou seja, a gente vai copiar a matriz, copiar as duas primeiras linhas, fazer as diagonais da direita menos as diagonais para a esquerda. Então aqui a gente vai ter 2, 3, 4, 0, 0, menos 3, menos 1, 2 e 7. Agora copiar as duas primeiras linhas. E fazer o determinante. A gente tem 2 vezes 0 vezes 7 dá 0. 0 vezes 2 vezes 4 dá 0. Menos 1 vezes 3 vezes menos 3 dá 9. Tudo isso menos, agora, 0 vezes 3 vezes 7 dá 0. 2 vezes 2 vezes menos 3 dá menos 12. Menos 12 não, menos 12. E menos 1 vezes 0 vezes 4 dá 0. Então, no final, a gente vai ficar com 9 mais 12, porque o menos daqui vai cancelar o menos daqui. Então, o determinante vai ser igual a 21. Essa é a resposta da letra A. Agora, na letra B, ele pede a matriz adjunta. O que é a matriz adjunta? Ela é a matriz transposta de todos os cofatores. Ou seja, a gente vai ter que pegar esse primeiro elemento, no 1, a gente vai ter que fazer vai ter que trocar ele pela matriz desse daqui, pelo determinante desse daqui. Então, por exemplo, no 1, termo 1, a gente vai fazer o determinante quase como se fosse Laplace, só que não vai ter que multiplicar por 2. Então, o nosso 1 vai ser igual ao determinante de 0, 2, menos 3 e 7. E no caso aqui nem Laplace, esse 1 a gente vai somar e vai ver se o sinal é positivo ou é negativo. No caso, 1 mais 1 vai dar 2, então o sinal é positivo. Eu vou construindo essa matriz aqui do lado, a matriz adjunta. Então a gente tem nosso 1, que a gente vai ter 0 vezes 7, que dá 0, menos 2 vezes menos 3, que dá menos 6. Ou seja, vai ser igual a 6. Nosso elemento 1, 1. Então a gente diz que o cofator 1, 1 é delta 1. O delta representa o cofator. Então vamos fazer isso para os outros termos. Agora para o delta 1, 2. Nosso delta 1, 2, nosso elemento 1, 2 aqui, a gente vai usar esses elementos aqui. Então, nosso delta 1, 2 vai ser o determinante de uma matriz 3, 4, 2, 7. Que a gente vai ter 3 vezes 7, 21, menos 2 vezes 4, 8. Então, nosso elemento, nosso cofator 1, 2, vai ser igual a 13. Só que nem na regra de Laplace, como o cofator é 1, 2, a gente vai ter 1 mais 2, que é 3, que é ímpar. Então, quando a gente for passar, a gente vai passar como menos 13. E vamos colocar na nossa matriz aqui. Eu vou apagar a parte do determinante da letra A.
aqui para ter mais espaço. Só vou deixar salvo aqui no canto que a letra A é igual a 21. Então, vamos seguir fazendo nossos cofatores. Delta de 1, 3. Delta de 1, 3. A gente vai ter que são esses daqui. 3, 0, 3, 4 e 0, 3. Então, a gente vai ter aqui 3, 4 e 0, 3. Então, a gente vai ter como determinante, vai ser 3 vezes 3, 9, menos 0 vezes 4, 0. Então, a gente tem como 1 mais 3, 4, é par, então vai ser sinal positivo, ou seja, vai ser 9. Agora, nosso cofator 2, 1. Nosso cofator 2, 1, ele vai ser aqui, então ele vai usar esses dois de cima e esses dois de baixo. Ou seja, ele vai ser o determinante da matriz 0, menos 3 e menos 1, 7. Então vai ser aqui. 0 vezes 7 vai dar 0. Menos 1 vezes menos 3, menos vai dar 3. E só que como é 2 e 1, 2 mais 1 dá 3, vai ser negativo. Então a gente tem menos 3 que vai virar 3 positivo. Agora nosso cofator 2, 2. Nosso cofator 2, 2 vai usar esses daqui, são os cantos. Então a gente vai ter uma matriz que ela é 2, 4, menos 1 e 7. Então vai ser 2 vezes 7, 14. Menos 1 vezes menos 1 vezes 4, dá 4. Isso daqui dá menos 4. Certo? Isso daqui então vai dar, corta o sinal, vai dar 18. Como o cofator é 2, 2, a soma deles dá 4. 4 é par, então vai seguir o 18, positivo. Agora nosso cofator 2, 3. O nosso cofator 2, 3, a gente vai utilizar esses dois de cima e esses outros dois. Então a gente vai ter uma matriz 2, 4, 0 e menos 3. Então, a gente vai ter 2 vezes menos 3, menos 6. 0 vezes 4, menos 0. Então vai dar menos 6. Só que como a gente tem cofator 2, 3, a soma deles dá 5. É ímpar, então vai inverter o sinal. Ou seja, vai ficar 6. Agora nosso cofator 3, 1. Nosso cofator 3, 1 vai utilizar isso daqui, esses daqui. Então, vai ser uma matriz 0, 0, 1, menos 1 e 2. Então, vai dar 0, menos 0. O sinal 3 e 1 ficaria positivo, mas como é 0, não chega a importar. Então, nosso cofator 3, 2 agora. Nosso cofator 3, 2, a gente vai utilizar esse daqui e esse daqui. Então, nosso cofator 3, 2 é o determinante da matriz 2, 3, menos 1 e 2. Ou seja,
2 vezes 2, 4. Menos 1 vezes 3, menos 3. Isso aqui vai dar, corta o sinal, vai ficar positivo, vai dar 7. Só que como determinante é 3, 2, a soma vai dar 5, que é ímpar, ou seja, o 7 vai inverter de sinal. Então vai ficar menos 7. Agora para o último. A gente vai ter o nosso cofator 3, 3. Que ele é formado por esses dois aqui. Que é por esses 4 números aqui. Ou seja, ele é o determinante de 2, 3, 0 e 0. Que isso aqui vai dar 0 menos 0, que é 0. Então vai ficar com 0. Aqui, depois de calcular todos os cofatores, a gente achou a matriz dos cofatores, que ela é representada por esse A com uma barra em cima. Agora, para a gente achar a matriz adjunta, a gente tem que fazer a transposta dela. Ou seja, a gente tem que transformar as linhas em colunas, as colunas em linhas. Então, a matriz adjunta, ela vai ser a primeira coluna, vai ser a primeira linha, ou seja, vai ser 6 menos 13 e 9. A segunda coluna vai ser a segunda linha, então vai ser 3, 18 e 6. E a terceira coluna vai ser a terceira linha, que é 0, menos 7 e 0. E aqui a gente tem a matriz adjunta. Agora, para a letra C, ele pede a matriz inversa. Nesse caso, existem 2 jeitos de calcular a inversa. Mas, como a gente tem a determinante e a gente tem a matriz adjunta, tem um método que é muito mais fácil. Que eu vou apagar os cofatores aqui. A gente pode dizer que a matriz inversa, A na menos 1, ela é igual à matriz adjunta e toda ela dividido, no caso, vezes 1 dividido pelo determinante. Ou seja, a gente já calculou o determinante, já calculamos a matriz adjunta, a gente já tem tudo que a gente precisa para fazer a inversa. Então, nesse caso, a gente vai pegar toda essa matriz adjunta e cada elemento dividir pelo determinante. Então, vamos refazer aqui. Matriz inversa pode ser igual a... A gente vai ter 6 divididos por 21. A gente vai ter 3 divididos por 21. E 0 divididos por 21, que é 0. Na segunda linha, a gente vai ter menos 13 divididos por 21. 18 divididos por 21. E menos 7 divididos por 21. Na terceira linha, a gente vai ter 9 divididos por 21, 6 divididos por 21 e 0. Aqui está a nossa resposta. A gente pode simplificar ela um pouco mais. A gente pode, por exemplo, esses 6 divididos por 21, a gente pode simplificar por 3. No caso, vai ficar 2 divididos por 7. Então, vou fazer as simplificações só para a resposta ficar mais bonitinha. Então, aqui a gente vai ter 6 por 21 dá para simplificar por 3. Então, a gente vai ficar com 2 divididos por 7. 3 por 21 dá por 3 também. Vai ficar 1 por 7. O 0 é 0. Agora, o menos 13 por 21 não dá para simplificar. O 18 por 21 dá para simplificar por 3 também. Vai ficar 6 por 7. O menos 7 por 21 dá para dividir por 7. Então vai ficar menos 1 dividido por 3. 9 por 21 dá para simplificar por 3. Vai ficar 3 dividido por 7. 6 por 21 a gente já viu ali em cima. 2 sétimos. E o 0 é 0.
Então, aqui nós temos a nossa matriz inversa. Questão 2, ele nos dá a mesma matriz do exercício 1, só que ele pede a inversa de novo, só que agora pelo outro método. Como é que é o outro método de identificar a matriz inversa? A gente vai pegar essa matriz, do lado dela vai copiar uma matriz de identidade. Ou seja, do lado dela a gente vai colocar uma matriz que é 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. E o que a gente tem que fazer agora? A gente tem que transformar essa primeira matriz numa matriz de identidade. E aí essa segunda matriz vai virar a nossa matriz inversa. Então, primeiramente, qual que pode ser a ideia? A gente vai ter que pegar esse primeiro elemento e transformar ele em 1, para conseguir simplificar os elementos de baixo. Então, eu vou dividir essa primeira linha, toda ela por 2. Então, a gente vai ficar com 1, 0, menos 1 meio. 1 meio, 0, 0, e o resto da matriz igual. 0,2, 4 menos 3, 7, e aqui tudo igual. Agora eu vou pegar essa primeira linha e subtrair as outras linhas para zerar essa primeira coluna. Zerar esse 3, zerar esse 4. Então, aqui no primeiro momento, eu vou subtrair 3 vezes a linha 1 da linha 2, para zerar esse 3. Então, nesse caso, a primeira linha e a terceira ficam iguais. Vou ficar com 1, 0 e menos 1 meio. E 1 meio, 0, 0. Essa segunda linha a gente vai subtrair 3 vezes L1. A gente vai ficar com 0, 0, menos 3 vezes L1 dá 1 meio, então vai ficar com 1 meio. Agora a gente vai ficar... Ah, não, é menos 1 meio, então vai ficar com... Esse 2, ele é 4 meios, menos 3 meios, então vai ficar com 7 meios. Agora, menos 3 vezes 1 meio vai ficar menos 3 meios. 1 e 0. E a terceira linha vai ser igual. Então, 4 menos 3 e 7, 0, 0, 1. Agora vamos zerar esse elemento 4. Tudo com a primeira linha. Então, para zerar o 4, a gente tem 1 aqui. Vai diminuir 4 vezes L1 de L3. Então, nesse caso, a primeira e a segunda linha são iguais. 1, 0 menos 1 meio. 1 meio. 0, 0. 0, 0. 7 meios. Menos 3 meios. 1 e 0. E agora a terceira linha. A gente vai ter 4 menos 4, que vai dar 0. Aqui, a encher menos 3, menos 0, vai ficar menos 3. E encher 7, agora menos 4 vezes menos 1 meio. Com menos vai ficar mais. Vai ficar 4 meios. 4 meios é 2. 2 mais 7 vai ficar 9. Agora, aqui a gente vai ter 4 vezes, menos 4 vezes 1 meio, com 0, que vai dar menos 4 meios. Menos 4 meios dá para simplificar e vai ficar menos 2. Agora, 0 com 0 vai dar 0 e 0 com 1 vai dar 1. Agora a gente conseguiu zerar toda a primeira coluna menos o primeiro elemento. Agora, o que a gente pode fazer? A gente precisa de 1 aqui nesse segundo elemento da segunda linha. Só que a gente tem 0. O que a gente pode fazer? A gente pode inverter a segunda linha com a terceira linha, e aí a gente vai ter um número aqui para poder transformar ele em 1. Ou seja, a gente vai
inverter essas duas linhas. É só copiar com elas invertidas agora. Então aqui a gente vai ter 1, 0, menos 1 meio, 1 meio, 0, 0. E agora a terceira linha no lugar da segunda. 0, menos 3, 9. Menos 2, 0 e 1. E a segunda linha no lugar da terceira. 0, 0, 7 meios. Menos 3 meios, 1 e 0. Agora a gente vai ter que dividir essa segunda linha para esse elemento 2, 2, fica 1. Ou seja, vai ter que dividir ela por menos 3. Dividir ela por menos 3. Então, nosso resultado vai ficar, a primeira e a terceira linha vão ser iguais. Então, vai ser aqui 1, 0, menos 1 meio. 1 meio, 0, 0. E agora, na segunda linha, vai ficar 0 dividido por menos 3, 0. Menos 3 por menos 3, 1. 9 divididos por menos 3 vai ficar menos 3. Agora, menos 2 divididos por menos 3 vai cortar o sinal, vai ficar 2 terços. 0 vai ficar 0 e 1 vai ficar menos 1 terço. É a terceira linha igual. 0, 0, 7 meios. Aí, menos 3 meios. 1 e 0. Agora, a gente vê que esse elemento 2 da terceira linha já está zerado. Então, o que a gente precisa fazer? Transformar o elemento 3, 3 em 1. Para transformar ele em 1, o que a gente vai fazer? A gente vai dividir toda essa linha por 7 meios. A gente vai ter que dividir tudo por 7 meios. Que é a mesma coisa que multiplicar por 2 sétimos. Então, nesse caso, o resto vai ficar igual. E só a terceira linha vai mudar. Então, aqui a gente vai ter 1, 0, menos 1 meio. 1 meio, 0, 0. 0, 1, menos 3. 2 terços, 0, menos 1 terço. E agora nessa terceira linha vai ficar 0, 0, 1. E agora menos 3 meios divididos por 7 meios. É a mesma coisa que menos 3 meios vezes 2 sétimos. O 2 vai cortar com 2. Vai ficar menos 3 sétimos. Agora, 1 divididos por 7 meios vai ficar 2 sétimos. E 0 vai ficar 0. Então agora a gente já tem nossa diagonal toda em 1. Todos os elementos abaixo da diagonal estão zerados. A gente só precisa dividir pelos elementos de cima. Então eu vou apagar aqui no início e vamos seguir nosso exercício. Aqui, para zerar esse elemento da segunda linha, a gente tem 1 e menos 3. Ou seja, a gente vai ter que somar 3 vezes a L3 na L2. Então, L1 e L3 vão ficar iguais. Vou puxar uma setinha aqui para dizer que é a continuação. L1 vai ficar 1, 0, menos 1 meio. 1 meio, 0, 0. Agora L2 vai ficar 0, 1. E agora o menos 1 a gente vai transformar em 0. Menos 3 vai ficar 0. E agora nos outros elementos, a gente vai ter menos 2, a gente vai ter 2 terços menos 9 sétimos. Então a gente vai ter aqui 2 terços menos 9 sétimos. 9 sétimos que é 3 vezes menos 3 sétimos. Se a gente for fazer uma regra de 3 aqui, vai ficar, para transformar em 21, vai ficar
14/21, menos 18 não, é 3 vezes, menos 27/21, que isso daqui é igual a menos 13 dividido por 21. Então aqui a gente vai ter menos 13 dividido por 21. Aqui a gente tem 0 mais 3 vezes 2 sétimos, que isso aqui vai dar 6 sétimos. E a gente tem menos 1/3 com 0, que vai ficar menos 1/3. E aqui nossa terceira linha fica igual. 0,01 menos 3 sétimos, 2 sétimos e 0. Agora a única coisa que nos resta é zerar esse menos 1/2 na primeira linha. Então, para zerar ele, a gente vai ter que somar meio L3. Que aí vai conseguir zerar esse elemento. Ou seja, na nossa linha 1 aqui, a gente vai ficar com 1, 0 e 0. Aí agora, a gente vai ter 1/2. Aqui nesse primeiro elemento, a gente vai ter 1/2 mais menos 3 sétimos divididos por 2, vezes 1/2. Ou seja, aqui a gente vai ter 1/2 menos 1/14, 3/14. A gente vai fazer o MMC. Isso daqui vai ficar 7/14 menos 3/14, que isso daqui vai nos dar 4/14, que pode simplificar e vai virar 2 sétimos. Então, nosso elemento vai ser 2 sétimos. 2 sétimos. Agora, a gente vai ter 0 mais 2 sétimos divididos por 2, que é 1 sétimo. E a gente vai ter 0 com 0, que é 0. E agora é só copiar as outras linhas. A gente vai ter 0, 1, 0, menos 13/21, 6 sétimos e menos 1/3. A gente também vai ter 0, 0, 1 e menos 3 sétimos, 2 sétimos e 0. E agora que a gente tem a matriz identidade na primeira matriz, a nossa outra matriz, que era identidade, virou a matriz inversa. Na questão 3, ele nos dá um sistema de equações e pede para a gente resolver pelo método de Gauss. Ou seja, a gente vai pegar essas equações, vai colocar numa matriz e vai tentar descobrir ela. Então, aqui, uma matriz que a gente pode gerar com ela é só copiar as variáveis. Então, a gente vai ficar aqui com 1, menos 1, 3, menos 3. Eu vou colocar uma barrinha aqui para representar o resultado. 3, menos 5, 2, menos 5 e 4. Isso igual a menos 5. Menos 3, menos 4, 7 e menos 2 é 7. E 2, 3, 1 e menos 11 é igual a 1. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que pegar essa primeira, o elemento 1, zerar todos de baixo e assim por diante. Então, para a gente zerar esse menos 5, com o elemento 1, a gente vai ter que somar 5L1.
para zerar esse elemento menos 3, a gente vai ter que somar 3L1. E para zerar esse elemento 2, a gente vai ter que subtrair 2L1. Agora a nossa nova matriz vai ficar... Primeira linha vai ficar igual. 1 menos 1, 3 menos 3, 3. Nossa segunda linha a gente vai ter 0. Agora, 2 mais 5 vezes L1 vai ficar 2 menos 5 vai ficar menos 3. Agora a gente vai ter menos 5 mais 5 vezes 3, que vai dar menos 5 mais 15. Vai ficar 10. A gente vai ter 4 menos 3 vezes 5, que vai dar 4 menos 15, que vai ficar 11. Menos 11. E a gente vai ter menos 5 mais 3 vezes 5, que vai dar menos 5 mais 15, que vai ficar 10. Agora a nossa terceira linha. A gente vai ter esse menos 3 que vai zerar. Agora, menos 4 mais 3 vezes menos 1, vai dar menos 4 menos 3, que vai dar menos 7. A gente vai ter 7 mais 3 vezes 3, que vai dar 7 mais 9. 7 mais 9 igual a 16. A gente vai ter menos 2 mais 3 vezes menos 3, que vai dar menos 2 menos 9, que dá menos 11. E a gente vai ter 7 mais 3 vezes 3, que dá 7 mais 9, que é 16. Agora, para a nossa quarta linha, esse 2 vai zerar. E a gente vai ter 3 menos 2 vezes menos 1. Menos 2 vezes menos 1 dá 2. 3 mais 2 dá 5. A gente vai ter 1 menos 2 vezes 3. Então vai dar 1 menos 6, que é menos 5. A gente vai ter menos 11 menos 2 vezes menos 3. Então aqui a gente vai ter menos 11 mais 6, que dá menos 5. E aqui a gente vai ter 1 menos 2 vezes menos 2 vezes 3, que vai dar 1 menos 6, que dá menos 5. Então aqui a nossa matriz, depois de a gente zerar todos os primeiros elementos. Agora, o que a gente pode fazer, para simplificar um pouquinho, essa segunda linha, ela é 5 menos 5, menos 5 e menos 5. A gente pode dividir ela toda por 5, e a gente vai ficar com uma linha mais simples. Então eu vou fazer aqui, vai dividir tudo por 5, todos os 5 vão virar 1. Então a gente vai ter 1, menos 1, menos 1 e 1. Então o que a gente pode... e menos 1. O que a gente pode fazer com essa linha? A gente pode substituir ela, inverter ela com a segunda, que aí a gente já tem esse elemento 1 aqui, e aí vai ficar bem mais fácil simplificar. Ou seja, vamos inverter essa linha com essa linha e essa linha com essa linha. Então, vai ser 1 menos 1. 13 menos 3, que dá 3. Agora a segunda linha no lugar, a quarta linha no lugar da segunda, vai ficar 0, 1, menos 1, menos 1, menos 1. Agora a terceira linha continua igual. 0, menos 7, 16, menos 11, 16. E a segunda linha no lugar da quarta. Vai ficar 0, menos 3, 10, menos 11 e 10. Agora a gente pega essa segunda linha e zera todos os elementos embaixo dela, embaixo desse elemento 2, 2. Então aqui, para zerar esse menos 7, a gente vai ter que somar 7, mais 7L2. Para zerar esse menos 3, a gente vai ter que somar mais 3L2. Então, primeira e segunda linha continuam iguais. Vai ficar 1 menos 1, 3 menos 3 e 3.
Segunda linha continua igual, 0, 1, menos 1, menos 1, menos 1. Terceira linha agora, 0, esse 7 vai zerar. Agora a gente vai ter 16 mais 7L2. 16 mais 7 vezes menos 1, então vai dar 16 menos 7, que é 9. Aqui a gente vai ter 11 mais 7 vezes menos 1, então vai dar menos 11 menos 7, que dá menos 18. E aqui a gente vai ter 16 mais 7 vezes menos 1, que vai dar 16 menos 7, que dá 9. Agora, nessa quarta linha, a gente vai ter 0 no primeiro, esse menos 3 a gente zerou. Agora a gente vai ter 10 mais 3 vezes menos 1, que vai dar 10 menos 3, que vai dar 7. E a gente vai ter menos 11 mais 3 vezes menos 1, que dá menos 11 menos 3, que isso daqui a gente tem menos 14. E agora a gente vai ter 10 mais 3 vezes menos 1, que dá 10 menos 3, que dá 7. Agora, para simplificar essas duas últimas linhas, a gente pode ver que essa terceira linha ela pode ser toda dividida por 9. E essa quarta linha ela pode ser toda dividida por 7. Isso vai nos ajudar a simplificar um pouco. Então, vamos fazer essa operação. A terceira linha dividida por 9, a quarta linha dividida por 7. Então, a gente vai ficar com as duas primeiras linhas iguais. 1, menos 1, 3, menos 3 e 3. A gente vai ficar com a segunda linha igual. 0, 1, menos 1, menos 1, menos 1. Aí depois a segunda linha vai ficar 0, 0. 9 divididos por 9, 1. Menos 18 divididos por 9, menos 2. 9 divididos por 9, 1. E a última linha vai ficar 0, 0. 7 divididos por 7 vai dar 1. Menos 14 divididos por 7 vai dar menos 2. E 7 por 7 vai dar 1. O que a gente pode observar? Que a terceira linha é igual à quarta. Ou seja, a gente pode simplificar diminuindo. Se a gente fosse diminuir L3 desse L4, ficaria tudo zero. Então, a gente pode começar a só ficar com... Isso daqui vai ser igual a tudo zero. Então, a gente pode começar a resolver o sistema só a partir de cima. Então, aqui a gente tem a terceira linha igual à quarta. Essa nossa quarta linha, se a gente diminuir L3, ela vai ficar toda zero. Ou seja, a gente tem uma linha que é 0, 0, 0 com resposta zero. Isso significa que a gente tem um sistema indeterminado. Então, a gente, como essa última linha é toda zero, a gente vai, teoricamente, ter 3 equações aqui em cima, porque a quarta linha vai ficar fora, mas 4 incógnitas. Então, não é um sistema que dá para resolver, não é um sistema que tem um resultado em si. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que pegar essas equações que a gente tem e escrever elas em função de uma das variáveis, para assim a gente conseguir pelo menos ter um guia de como fazer. Então, se a gente voltar lá para o início, a gente tem que cada dessas posições aqui representa uma letra. Então, vou escrever esse sistema, voltar ele em função das nossas letras. Então, aqui a gente vai ter W menos X mais 3Y menos 3Z é igual a 3. 0W mais X menos Y menos Z é igual a menos 1. E a gente vai ter que Y menos 2Z é igual a 1. Y aqui. A gente pode escrever tudo em função de Z, por exemplo. Ou seja, a gente vai fazer o Y em função de Z, X em função de Z e W em função de Z.
Então, aqui, vamos começar de baixo para cima, que é mais fácil. A gente tem y menos 2e igual a 1. Isso daqui também pode ser escrito como y é igual a 1 mais 2z. E aqui a gente tem um y. Então, vamos para de cima. X menos y menos z é igual a menos 1. A gente vai ter que x é igual a menos 1 mais z mais y. E agora, substituindo o y, a gente pode dizer que x é igual a menos 1. No caso, esse y vai virar 1 mais 2z. Então, esse 1 vai cortar com esse 1 e vai dizer que x é igual a 3z. Agora, que a gente sabe y e quem sabe x, a gente pode descobrir w. Aqui, a gente diz que w é igual a 3 mais x menos 3y mais 3z. Então, fazendo as substituições que a gente tem, a gente pode dizer que w é igual a 3 mais x é igual a 3z. Então, mais 3z menos 3y, então vai ficar menos 3 menos 6z, mais 3z, então mais 3z. Então, nesse caso, a gente vai ficar com 3 menos 3, que vai dar 0, e 3z mais 3z, que dá 6z, menos 6z, que dá 0. Então, nesse caso, a gente pode ter que o nosso w é igual a 0. Então, aqui no cantinho, vou botar a resposta inteira bonitinho. No nosso sistema, a gente vai ter que w é igual a 0, nosso x é igual a 3z, nosso y é igual a 1 mais 2z, e nosso z é igual a z. A gente está fazendo tudo em função dele. Nessa questão 4, ele nos dá esses 3 vetores e ele pergunta se esse conjunto ele é uma base para o R3. Então, o que a gente vai ter que fazer? Para esses 3 vetores eles serem uma base para R3, eles têm que ser LI, ou seja, linearmente dependentes. Como é que a gente prova se eles são linearmente dependentes ou independentes? A gente vai pegar esses 3 vetores, vai fazer um determinante entre eles, e se o determinante for igual a 0, significa que eles são dependentes. Se for diferente de 0, eles são independentes, eles podem ser a base para R3. Ou seja, a gente vai pegar aqui então 1, 0, menos 2, 3, 2 e menos 4, e menos 3, menos 5 e 1. E vamos fazer o determinante. Então, vou fazer por sarros. 1, copia as duas primeiras linhas. 2 menos 5. E agora vamos fazer o determinante. Que vai dar 2 mais 0. Vai dar menos 2 vezes 3, menos 6. Menos 6 vezes menos 5 vai dar mais 30. Tudo isso menos. Agora vai ficar 0. 1 vezes menos 4 vai dar 20. 1 vezes menos 4 vai dar menos 4. Menos 4 vezes menos 5 vai dar 20. E menos 2 vezes 2 vai dar menos 4. Menos 4 vezes menos 3 vai dar 12. Ou seja, que a gente vai ter 32 menos 32, que dá 0. Ou seja, como o nosso determinante entre esses 3 vetores deu 0, a gente pode concluir que ele é linearmente dependente. Se ele é linearmente dependente, ele não pode ser uma base para R3. Então, na questão 5, ele nos deu um vetor, nos deu a condição que x de x é sempre igual a y, e perguntou se
se isso é um subespaço vetorial. Como que a gente faz para ver se é um subespaço? A gente tem que ver essas três condições. Se é possível construir um vetor 0, 0, 0, se ele passa no teste da adição e se ele passa no teste da multiplicação. Então vamos primeiro no 0, 0, 0. A nossa única condição é que x seja igual a y. Então, se a gente constrói um vetor 0, 0, 0, x é 0, y é 0. Então, o x segue sendo igual a y. Ou seja, ele passa nesse teste. No princípio da adição, a adição vai dizer que um vetor x1, y1, z1, quando somado ao nosso vetor x, y, z, vai ser igual a x1 mais x, y1 mais y e z1 mais z. Como aqui a gente tem a condição que x é igual a y, a gente pode inferir que x1 é igual a y1. Então, no caso, a gente pode substituir y1 por x1. E nesse segundo, a mesma coisa. A gente pode substituir o y por x. Então, se a gente fizer essas alterações nesse nosso segundo vetor, y vai virar x1 e o nosso y vai virar x. Então, aqui a gente vai ver que o primeiro elemento é x1 mais x e o segundo elemento também é x1 mais x. Ou seja, segue na condição que x é igual a y. Agora, então ele passa nessa condição. Na multiplicação agora. Multiplicação diz que alfa vezes x, y, z vai resultar em um alfa x, alfa y e alfa z. Nesse caso, como a gente tem que x é igual a y, a gente pode dizer que esse alfa y é igual a alfa x. E então, a propriedade ela dá certo, porque a gente tem aqui no primeiro elemento alfa x, no segundo elemento alfa x, ou seja, x é igual a y. Então, passando por esses três testes, a gente pode dizer que é sim um subespaço vetorial. No exercício 6, ele nos dá três vetores, V1, V2 e V. Ele pergunta se qualquer combinação linear dos vetores V1 e V2 pode gerar V. Como que a gente pode ver isso? A gente pode pegar aqui x vezes V1 mais y vezes V2 tem que dar igual a V. Porque, ou seja, qualquer número multiplicando V1 mais algum outro número multiplicando V2 tem que ser igual a V. Isso que vai nos dizer se ele é uma combinação linear. 1 menos 2 menos 5. Menos 5. Tá. Então é 1 menos 2 menos 5. Então, o vetor xv1 ele é 1x menos 2x e menos 5x. E o vetor yv2 ele é igual a 2y, 5y e 6y. E ele tem que gerar o nosso vetor 7, 4 e menos 3. Então, para isso, a gente pode formar um sistema. Que a soma dos primeiros elementos tem que dar o primeiro elemento e assim por diante. Então, a gente forma um sistema aqui. X mais 2y é igual a 7. Menos 2x mais 5y é igual a 4. E menos 5x mais 6y é igual a menos 3. Então, desse ponto, a gente criou um sistema e a gente pode resolver. Aqui eu posso resolver por substituição? Ou prefere que
Então, aqui por substituição, a gente vê que na primeira linha a gente tem x mais 2y, ou seja, é bem fácil isolar o x. A gente pode dizer que x é igual a 7 menos 2y. E aí agora a gente pode substituir na segunda linha. A gente vai trocar esse x pelo que a gente tinha descoberto, vai ficar menos 2 vezes 7 menos 2y mais 5y é igual a 4. Aqui a gente vai ficar com menos 14 mais 4y mais 5y é igual a 4. Menos 14 vai para o outro lado e os y se somam. Vai ficar 9y é igual a 18. Que a gente vai descobrir que y é igual a 2. Agora que a gente descobriu y igual a 2, a gente pode voltar para essa primeira equação. A gente vai ter x igual a 7 menos 2y. A gente vai ter que x é igual a 7 menos 4. E que x é igual a 3. Ou seja, a gente descobriu que x tem um valor e y tem um valor. Então, como x tem um valor fixo e y tem um valor fixo, a gente pode determinar que V1 e V2 são uma combinação linear de V. No caso, V é uma combinação linear de V1 e V2. Aí, só para fazer um cheque final, a gente vai ver se essa última equação bate também, porque a primeira do elemento x, no caso, o primeiro elemento dos vetores deu certo, e a do segundo elemento dos vetores deu certo. Tem que ver se o terceiro elemento vai dar também. Então, a gente tem aqui menos 5x, como x é igual a 3, vai dar menos 15, mais 6y, nosso y é 2, então vai dar mais 12, isso daqui é igual a menos 3, e dá certo. Então, como dá certo, a gente pode concluir que é realmente uma combinação linear. No exercício 7, ele nos dá 4 vetores e ele pergunta se é linearmente dependente ou é linearmente independente. Como a gente tem 4 vetores, a gente vai ter que colocar eles numa matriz, cada um deles sendo em colunas. No caso, a gente igualaria zero e teria que resolver a matriz. Então, vamos organizar. A gente vai ter aqui 1, 2, 1 e 1, 3, 0, 2 e 2, 0, 4, 1 e 1, 5, 0, 3 e 1. Isso daqui seria tudo igual a zero. Mas, como no caso é uma coluna igual a zero, ela vai continuar com toda a conta igual a zero, então ela pode ser omitida. Então, vamos dar sequência. Vamos tentar zerar esses primeiros elementos. Então, esse 2 vai ter que tirar 2 vezes L1 para zerar. Esse 1 vai ter que tirar uma vez L1. E esse 1 vai ter que tirar uma vez L1. Então, a nossa matriz resultante vai ficar, primeira linha, conserva, 1, 3, 0 e 5. Segunda linha vai ficar o primeiro elemento 0, depois menos 2 vezes 3 vai dar menos 6, 4 com 0 vai dar 4, 0 com menos 2 vezes 5 vai dar menos 10. Nossa terceira linha, esse elemento vai dar 0, 2 vezes menos 2 menos 3 vai dar menos 1, 1 menos 0 vai dar 1, e aí a gente tem 3 menos 5 que vai ficar menos 2. Agora a nossa quarta linha. Primeiro elemento 0, 2 menos 3 vai dar menos 1, 1 menos 0 vai dar 1, e 1 menos 5 vai dar menos 4. Agora
a gente pode inverter a segunda linha com a terceira linha para a gente já ter o 1 ali. Que aí vai ficar mais fácil. No caso, a gente também pode multiplicar ela toda por menos 1, que a gente já fica com o 1 no nosso elemento 2, 2. Então, vou inverter aqui. A gente vai ficar com primeira linha igual. 1, 3, 0, 5. Segunda linha vai ficar essa nossa terceira. 0, menos 1, 1 e menos 2. Nossa terceira linha vai virar o que era a segunda. 0, menos 6, 4 e menos 10. E a nossa quarta linha continua igual. 0, menos 1, 1 e menos 4. Então aqui, a nossa segunda linha, eu vou multiplicar ela toda por menos 1. Vou inverter todos os sinais para a gente ficar com 1 nesse elemento aqui. Então vai ficar mais 1, menos 1 e mais 2. Agora, com essa segunda linha, eu vou zerar todos os elementos abaixo do elemento 2, 2. Então, para esse menos 6, eu vou ter que somar 6L2. E para esse menos 1, eu vou ter que somar mais 1L2. Então, aqui, primeira e segunda linha continuam iguais. 1, 3, 0 e 5. Segunda linha, 0, 1, menos 1 e 2. Terceira linha vai ficar 0. O menos 6 vai zerar. O 4 vai ficar 4 mais 6 vezes 0 vai seguir 4. E aí aqui a gente vai ter menos 10 mais 6 vezes 5, que dá 30. Ou seja, vai ficar... Ah, é verdade, a linha 2. Confundi. Então, estava confundindo com a linha 1. Então aqui a gente vai ter 4 mais 6L2. Então vai ser 6 vezes menos 1. 4 menos 6 vai dar menos 2. E agora a gente vai ter menos 10 mais 6L2. Então vai dar 6 vezes 2, 12. Menos 10 mais 12 vai dar 2. Agora na nossa terceira linha, a gente vai ter 0. O menos 1 vai zerar. Aqui a gente vai ter 1 mais L2. L2 é menos 1, então 1 menos 1 vai dar 0. E a gente vai ter menos 4 mais L2, que é 2 positivo, então vai dar menos 2. Então, o que a gente pode fazer agora? A gente pode pegar essa segunda linha, essa terceira linha, dividi-la toda por 2, para simplificar, e essa quarta linha, dividi-la toda por 2 também. No caso, eu dividi as duas por menos 2, que aí a gente já vai ter um elemento 1 no 3, 3 e o elemento 1 no 4, 4. Então, vamos dividir elas por menos 2. Então, aqui a gente vai ficar com 1, 3, 0, 5. 0, 1, menos 1 e 2. 0, 0, 1, menos 1. 0, 0, 0, 1. Agora a gente pega essa primeira linha, essa última linha, essa nossa quarta linha, zera todos os elementos de cima, e assim por diante com a terceira e com a segunda. Não precisa? Então, daqui a gente pode seguir e transformar na identidade, que aqui é bem fácil de ver, que esse 1, como a gente tem a nossa diagonal aqui toda em 1 e tudo que tem embaixo está 0, dá para ver bem tranquilamente que isso daqui vai conseguir virar identidade. Então, nesse ponto, a gente já vai conseguir dizer que ela é um LI. No caso, para identidade, só multiplicaria aqui por a terceira L4 por... ia somar L4 na L3, ia diminuir 2 L4 na L2, assim por diante. Ela viraria a matriz de identidade. Como ela viraria a matriz de identidade, a gente pode dizer que ela é linearmente dependente. No exercício 8, ele nos dá 3 vetores e ele nos pergunta qual que seria o valor de A para esses 3 vetores formarem uma base para F3. Ou seja, o que a gente pode identificar? Que eles têm que ser linearmente independentes. Então, como a gente tem 3 vetores só,
a gente consegue ver essa independência ou dependência a partir de um determinante. Ou seja, a gente vai colocar eles no determinante e vai ver e vai determinar o valor de A para esse determinante ser diferente de zero. Então, vamos montar aqui. A gente vai ter A ao quadrado, 0 e 1, 0, A e 2 e 1, 0 e 1. E eu vou fazer pelo método de SAS. Então, vamos copiar as duas primeiras linhas. A ao quadrado, 0. As duas primeiras colunas, 0 e A, e 1 e 0. Então, aqui a gente vai ter A ao quadrado vezes A vezes 1, que é A ao cubo. 0, 2, 1, que é 0. 1, 0, 0, que é 0. Então, menos 0, 0, 1, que é 0. A ao quadrado 2 e 0, que é 0. E 1, A e 1, que é A. Então, a gente chega aqui A ao cubo menos A tem que ser diferente de zero, porque se der zero, ele é dependente e não é base. Então, como que a gente pode resolver aqui? A gente pode isolar o A, então a gente vai dizer que A vezes A ao quadrado menos 1 tem que ser diferente de zero. Então, aqui a gente já consegue ver que A em si tem que ser diferente de zero. Porque se A for zero, essa multiplicação inteira vai dar zero, e aí não vai satisfazer. Então, A tem que ser diferente de zero. E aí a gente tem o que está aqui dentro. O que está aqui dentro também tem que ser diferente de zero. Porque se isso aqui for zero, também vai dar zero. Então a gente pode dizer que A ao quadrado menos 1 tem que ser diferente de zero. Passo menos 1 para o outro lado. A ao quadrado tem que ser diferente de 1. E para A ao quadrado dar 1, A pode ser tanto 1 quanto menos 1. Porque o quadrado ele cancela o sinal. Ou seja, o A tem que ser diferente de 1 e A também tem que ser diferente de menos 1. Que aqui, se a gente botar essas raízes nos dois, ia ficar módulo de A tem que ser diferente de raiz de 1. Raiz de 1 é 1. Então, o módulo de A tem que ser diferente de 1. O módulo de A pode ser 1 tanto quanto menos 1. Ou seja, para o nosso A, para os nossos vetores ser uma base de R3, eles serem linearmente dependentes, o determinante tem que dar diferente de zero. O determinante dá diferente de zero. O nosso A ele não pode ser esses três valores. Na questão 9, ele nos dá um sistema e ele pede para resolver por escalonamento e classificar. Então, a gente tem o nosso sistema aqui e vamos transformar ele numa matriz. Então, como é que vai ficar a nossa matriz? Ela vai ficar 3, 1, 2. Vou colocar uma barrinha aqui só para separar o resultado. E 4 vai ficar 2 menos 1, 1 e igual a 6. E 1, 2, 1 igual a 0. Para ficar com 1 nesse primeiro elemento aqui, eu vou substituir a terceira linha com a primeira, que aí eu já fico com 1 no primeiro elemento. Então, essa matriz vai virar 1, 2, 1, 0. 2 menos 1, 1 e 6. E 3, 1, 2 e 4. Agora, para zerar esses elementos da primeira coluna, eu vou tirar 2L1 de L2 para zerar esse 2 e vou tirar 3L1 dessa terceira coluna, dessa terceira linha para zerar esse 3. Então, nossa nova matriz vai ficar, primeira linha vai ser igual, 1, 2, 1 e 0. Nossa segunda linha vai ficar 0. Agora, menos 1, menos 2 vezes 2 vai dar menos 1, menos 4, que é menos 5. Agora, esse 1 menos 2L1 vai dar 1 menos 2, que dá menos 1. E 6 menos 0 vai dar 6. Agora, a nossa
terceira linha. Esse 3 vai zerar. A gente vai ficar com 1 menos 3 ali, que é 1 menos 6, que é menos 5. A gente vai ficar com 2 menos 3 vezes 1, que é 2 menos 3, que é menos 1. E aqui a gente vai ficar com 4 menos 0, que é 0. Porque é 4. Isso. Agora a gente pode ver que a gente está com os elementos bem parecidos aqui nessas duas colunas. Então o que a gente pode fazer? A gente pode tentar simplificar. A gente pode tentar tirar L2 de L3. Então, o que a nossa matriz vai virar? Primeira linha vai ficar igual. 1, 2, 1 e 0. Nossa segunda vai ficar igual. 0 menos 5 menos 1 e 6. E agora a terceira vai ficar 0. Menos 5 menos menos 5 dá menos 5 mais 5, que dá 0. Menos 1 menos menos 1 dá menos 1 mais 1, que dá 0. E a gente tem 4 menos 6, que dá menos 2. Opa! Aqui a gente tem uma coluna que ela é toda 0 e o resultado é menos 2. Ou seja, é um sistema impossível. Porque eu não tenho como ter 0x mais 0y mais 0z. Isso daqui me dá um resultado. Ou seja, a gente pode concluir que o sistema é impossível. Aqui na questão 10, ele nos dá um vetor, a condição de x, y aqui, y seja sempre igual a 2, e ele pede para ver se é um subespaço vetorial. Então a gente tem que fazer os testes. O teste do vetor 0, da adição e da multiplicação. Então no teste do vetor 0, 0, no caso como é um R2, é 0, 0. Como o y ele sempre é 2, no caso a gente já não consegue chegar no 0, 0. Porque mesmo que o x possa ser 0, se a gente coloca o y como 0, ele não passa na condição. Então, só pelo teste do 0, 0, ele já poderia concluir que não é um subespaço vetorial. Mas se a gente fosse para adição, por exemplo, a gente teria que x1, y1 mais xy tem que ser igual a x1 mais x e y1 mais y. Só que esse y1, ele sempre tem que ser 2. Então isso daqui vai ser 2. E esse y vai ser sempre 2 também. Então, a gente conclui que y1 mais y é 2 mais 2, que é 4. Se aqui é 4, não vai passar na nossa condição. Porque a condição é que seja sempre 2. Então também não passa no teste da adição. E no teste da multiplicação, a gente vai ter que alfa xy tem que ser igual a alfa x e alfa y. Só que, se alfa for qualquer número diferente de 1, o y vai dar diferente de 2, porque esse y é sempre 2. Então, se alfa for 3, alfa for 4, alfa for qualquer outro número, esse y vai dar diferente de 2 e não vai passar na nossa condição. Ou seja, ele reprovou nas 3 condições de são subespaço vetorial. Na questão 13, ele nos dá um subespaço vetorial em R3, x, y e z, e as condições são que, no caso, ele pede para ver se é um subespaço vetorial a partir da condição de x ser sempre 0 e de y ser o módulo de z. Então, vamos ver as 3 condições, os 3 testes. Primeiro teste, do 0, 0, 0, que a gente tem que ver se esse vetor pode ser 0. X já é sempre 0, então o x passa no teste, e a única condição é que a gente diz que o y é igual ao módulo de z. Então, o z pode ser 0, o módulo de 0 é 0, ou seja, esse vetor ele pode ser 0, 0, 0 e passa no primeiro teste. Agora no teste da adição. No teste da adição, a gente tem que x1, y1
z1 mais x, y, z. Isso daqui tem que ser igual a x1 mais x, y1 mais y e z1 mais z. O que a gente pode ver? O x vai ser sempre zero. Então, x1 é zero e x é zero. Ou seja, aqui vai dar 0 mais 0, que vai dar 0. Segue na nossa condição do x é zero. No nosso y1, a gente vai ter que o y é sempre o módulo de z. Ou seja, a gente pode dizer que esse y1 é igual a o módulo de z1. Esse y é igual ao módulo de z. Então, esse y1 mais y é igual a módulo de z1 mais módulo de z. E aqui que a gente encontra o problema. Porque isso daqui, esse y mais y, ele tem que ser igual ao módulo de z1 mais z. Só que aqui a gente tem um módulo separado e aqui a gente tem um módulo junto. A gente precisa disso daqui para concluir essa condição. E o módulo de z1 mais o módulo de z pode ser diferente do módulo de z1 mais o módulo de z. Se fosse um exemplo numérico aqui, se a gente tiver z1 igual a menos 3 e z2 e z igual a 2, o que a gente vai fazer aqui? Se fosse módulo de z1 sendo menos 3 daria 3, mais o módulo de z, que é 2, daria 2. Então, isso daqui daria 5, nesse exemplo numérico. Enquanto o módulo de z1 mais z, isso daqui é o módulo de menos 3 mais 2. Ou seja, ele vai ser o módulo de menos 1, que é igual a 1. Ou seja, aqui a gente já conseguiu com um exemplo provar que a soma dos módulos é diferente do módulo da soma. Ou seja, nesse caso, essa condição ela não é concluída. Portanto, como ele não passa no teste da adição, a gente pode concluir que isso não é um subespaço vetorial.